paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amado ouvinte da palavra de Deus. Eu desejo que a paz de Deus esteja em cada lar, em cada família e também na minha família, na noite deste dia, louvando ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia de vida. O Senhor mais um dia tem nos permitido viver, aleluia, porque Ele é o dono da vida, é o autor da vida, aleluia. O Senhor mais um dia tem nos colocado de pé, nos acordou, tem nos sustentado com as suas poderosas mãos. Por isso é motivo de nós nos alegrarmos na noite deste dia. Glória a Deus. Estou muito feliz com o Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela vida de todos vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que têm nos apoiado no canal, que têm feito as suas inscrições, que ora comigo. Aleluia. Todos os dias orando. Aleluia aqui por todos nós. O Senhor nos chamou para esse tempo. Nos chamou para a intercessão, para orar, para estar orando uns pelos outros, orando, porque nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis na terra. E o Senhor nos chamou para esse tempo, por isso eu sou grata ao nosso Deus, por esse privilégio, né, de ser uma intercessora, e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, de estar aqui orando para que a mão do nosso Deus se estenda sobre vidas que estão aprisionadas em cadeias espirituais. Nós sabemos que a oração, ela move a mão de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justificados e justificadas por Cristo Jesus. Ele nos justificou perante Deus. Por isso que a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela tem um efeito muito grande, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos diz que Elias, o profeta Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, ele orou para que não chovesse e não choveu. E depois ele ora e volta a chover. E a oração de um justo, feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para estar aqui orando, não é? E a oração, ela vai em lugares que nossos pés talvez nunca vai. Mas a nossa oração através das redes sociais, do canal do YouTube e também a nossa oração no secreto vai em lugares que nós nem imaginamos. Glória a Deus. E hoje o Senhor me deu uma palavra sobre um homem que orou em um momento de desespero, em um momento que ele recebeu um decreto de morte, mas ele orou e a oração fez Deus voltar atrás naquele decreto, porque aquele homem, ele ora, ele se humilha. Dá para ver como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que quando nós nos humilhamos diante dele, ele se compadece de nós, porque somos seus filhos. Esse homem foi o rei Ezequias. A palavra de Deus, antes de eu entrar em oração, eu vou ler para a nossa meditação. Como sempre, gosto de ler as Sagradas Escrituras antes de entrar em oração, porque é tão bom, meus irmãos. A palavra de Deus, ela enche o nosso coração, é o alimento da nossa alma. A palavra de Deus é tudo em nós, ela nos cura, ela nos limpa. Aleluia. Aleluia, Deus falando conosco através da sua palavra, Sagradas Escrituras.
Por isso, sempre eu gosto de ler a palavra, trazer uma reflexão da palavra de Deus para nós. Aleluia. Vivemos em um mundo que as pessoas se alimentam de tantas coisas que não edifica a vida delas. Mas a palavra de Deus, ela nos edifica, porque a palavra de Deus é o verbo de Deus. É o verbo que se fez carne, é Cristo, é o pão da vida, que alimenta a nossa alma. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38. Glória a Deus, que fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Jesus. Aqui Ezequias adoece, e quando ele adoece, o Senhor Deus manda o profeta Isaías até Ezequias dizer que ele ia morrer, para ele pôr em ordem a casa dele, porque ia morrer. Quando Ezequias recebe esse decreto, essa mensagem, uma mensagem, dizendo que ele ia morrer, o que ele faz? Ele não questiona com o profeta, não, mas ele simplesmente vira o rosto para a parede como sinal de humilhação e orou ao Senhor. Aleluia, e começou a falar com o Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. Aleluia, e quando ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar, aleluia, a palavra do Senhor vem novamente ao profeta Isaías e fala para o profeta Isaías voltar e falar para o rei Ezequias. Aleluia, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que Deus lindo, né? E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia! Porque somente o nosso Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Somente Ele pode acrescentar vida aos nossos dias. Somente Ele, porque Ele é o dono da vida. Ele é a própria vida. Aleluia! Essa história é muito linda, não é? Que grava, aleluia, que narra a história, né, da doença do rei Ezequias, o aviso da morte pelo profeta Isaías. Não era um profeta qualquer, o profeta do Senhor. Aleluia. Ali, quando ele recebe aquela mensagem, ele fica muito angustiado. E o que é que ele faz? Ele chora, né? E começa a derramar o seu coração perante o Senhor. E o Senhor, nosso Deus, ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. Aleluia. Então ele ora, ele chora, ele derrama o seu coração, porque ele recebeu uma mensagem que ele ia morrer, para ele consertar a sua casa, colocar em ordem. Aleluia. Então Deus, quando vê as lágrimas dele, o coração sincero, quando ele diz: Senhor, aleluia, lembra-te, peço-te que andei diante de ti, em verdade, eu fui sincero,
Eu fiz o que era reto, aleluia, oh Deus lindo, Deus de aliança é o nosso Deus, aleluia. Então quando Deus vê, Deus fala, Isaías, diga a ele que eu vi, aleluia. Isaías, diga a Ezequias, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem chorado, você que está passando por um momento difícil na tua vida, talvez é uma enfermidade gravíssima, é um problema que para você é impossível, que tem chorado, aleluia, glória a Jesus, que tem falado com o Senhor nosso Deus, a palavra de Deus para a sua vida, na noite deste dia o Senhor está dizendo, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e assim como ele mandou a mensagem para Ezequias, diga a ele que eu estou acrescentando aos teus dias 15 anos, porque, aleluia, Ezequias buscou o Senhor com um coração sincero, e não será diferente com a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia. Deus muda decreto, Deus muda sentença, quando nós nos humilhamos perante Ele, glória a Jesus. Ezequias estava doente estava com uma doença terminal, mas ele ora, ele se humilha, glória a Deus, e Deus ouve a sua oração, vê as suas lágrimas, e o profeta retorna com a notícia de que ele acrescentará 15 anos. Aleluia. O profeta que levou a mensagem, dizendo que era para ele pôr em ordem a casa, que ia morrer, agora volta dizendo, Ezequias, Deus mudou o decreto, porque você se humilhou, porque você o buscou, aleluia, porque você foi sincero, ele viu a sinceridade do teu coração, e a mensagem é, o Senhor vai acrescentar 15 anos aos teus dias, receba a cura, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, você que está precisando de uma cura, o Deus que eu estou falando aqui agora, Ele é um Deus que pode sim estar acrescentando anos de vida para alguém que pensava que já era o fim. Aleluia, Ele está acrescentando, aleluia, anos, dias aos teus anos. Glória a Deus. Ezequias não aceita a sentença de morte passivamente. Aleluia, mas ele clama a Deus com fé, demonstrando a importância de derramar o coração ao Senhor em momentos de dificuldade, em momentos de crise, de enfermidade. Glória a Deus. O poder da oração, a oração ela tem um poder tremendo. A oração de angústia, aleluia, de Ezequias moveu o coração de Deus, mostrando que ele ouve e responde. Glória a Jesus. Deus é capaz de reverter quadros. Aleluia. Deus é capaz, porque Ele é um Deus poderoso. Então, faça como Ezequias, ore. Derrame o seu coração perante o Senhor, porque Ele tem decreto de vida. Ele está acrescentando vida para alguém que está necessitando de um milagre. Talvez o médico já deu um decreto que você está desenganada, que você não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que não é verdade, que a última palavra é do nosso Deus. A última palavra é do nosso Deus. Glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, uma vez mais, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, palavra tão gloriosa, a tua palavra, Senhor, que é fiel, verdadeira, que fala, Senhor, do rei Ezequias. Senhor, quando ele adoece, meu Deus,
E o Senhor já tinha dado um decreto para a vida daquele homem, que ele ia morrer, Senhor. Mas quando ele se humilha, quando ele abre o seu coração diante do Senhor, ó Deus, o Senhor teve misericórdia. Ó Senhor, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Senhor, como Tu és glorioso. Os Teus feitos são lindos, as Tuas obras glorificam o Teu nome. Maravilhoso és. Rabassura Mandalabaia. Namassura Mandalabaia, Rakandire Mandalabaia. Não há Deus como o Senhor, que opera como Tu operas. Obras lindas. Deus da vida, Deus que acrescenta vida aos nossos dias, anos de vida. Senhor, como Ezequias orou, meu Deus. Pai, e o Senhor viu as lágrimas e ouviu a oração de Ezequias. Eu sei que Tu é o Deus que me vê, que não vê somente a mim, Senhor, porque eu estou na Tua presença agora. Eu estou nos Teus pés, Senhor, eu estou diante do Teu altar. Senhor, nesta oração intercessória, orando agora. Senhor, Tu sabe exatamente onde eu estou, Pai. Com o meu coração aberto diante do Teu altar, Senhor, porque diante do Senhor não há máscara. Diante do Senhor ninguém se esconde, ninguém mente, ninguém finge. Tu conhece o nosso coração, assim como Ezequias, que chorou, que orou, que falou com o Senhor, que virou o seu rosto para a parede como sinal de humilhação, Senhor. Aquele homem estava angustiado, Senhor, porque ele recebeu um decreto da Tua parte. Mas quando ele se humilha, Senhor, o Teu coração se compadeceu dele, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que se compadece de nós, porque Tu é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amigo. Pai, assim como Ezequias, Senhor, tem vidas que estão doentes, tem pessoas que estão desenganadas da medicina. Pai, pessoas que estão, meu Pai, nesse exato momento, orando, chorando, falando com o Senhor, meu Deus. Assim como o Senhor se compadeceu de Ezequias, Senhor, curando ele daquela enfermidade mortal, aquela enfermidade que já estava no fim, ele estava desenganado, não tinha mais jeito para ele, somente o Senhor podia mudar o quadro. Senhor, talvez essa pessoa está desenganada da medicina, o laudo médico é de morte, é que essa doença, Senhor, já está, Senhor, meu Deus, destruindo a vida dessa pessoa, e que essa pessoa está no estado terminal. Mas eu quero te pedir, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, ouviu e viu as lágrimas e respondeu. Atenda a nossa oração. Por amor de Jesus Cristo, eu oro pela cura deste homem, Pai. Eu oro pela cura desta mulher, Senhor, talvez está com câncer terminal. Pai querido e amado, famílias que oram também pelo seu ente querido que está entubado. Senhor, ó meu Deus, eu oro para que o Senhor venha trazer a cura, venha trazendo vida, venha repreendendo o espírito da morte nesse exato momento, em pessoas que estão desenganadas da medicina. Senhor, traz o Teu decreto, traz, Senhor, resposta para a nossa oração. Tenha misericórdia, Senhor, deste homem, desta mulher, deste filho, desta filha que clama por cura, que clama pela vida do seu pai, que clama pela vida da sua mãe, que clama pela vida do seu ente querido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te compadeça, Senhor. Te compadeça, tenha misericórdia, Senhor. E aonde o médico quer colocar, Senhor, um ponto final,
com este laudo, Senhor. O Senhor, meu Deus, põe uma vírgula, aonde o inimigo quer colocar um ponto final na vida deste homem e desta mulher. Senhor, não permita, Senhor, que esta vida desça à sepultura, mas que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Dê mais anos de vida, acrescente anos, Senhor, de vida, Senhor, para este homem, para esta mulher. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Alcance, Senhor, os hospitais. Alcance, Senhor, os enfermos. Alcance, Senhor, o desenganado da medicina. Para o Senhor não há impossível. Tu é o Deus da cura, o Deus do milagre. Tu é um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Toque em vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão passando por momento de aflição, por momento de angústia. Senhor Deus e Pai, visite também os hospitais psiquiátricos, onde tem tantas pessoas, Senhor, que estão internadas, que estão dopadas com medicamentos, Pai. E alguma dessas pessoas, Senhor, a doença não é física. Essa doença mental, Senhor, é espiritual. São espíritos opressores que têm oprimido esta vida. Mas eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vá ao encontro agora, libertando, Senhor, os cativos, soltando aqueles que estão presos em cadeias espirituais. Senhor, guarda a mente deste homem, guarda a mente desta mulher. Guarde a mente, Senhor, dos familiares. Guarde a mente também dos meus familiares. Guarda a nossa mente. Guarda o nosso coração. Senhor Deus e Pai, eu oro, meu Deus, porque eu creio que quando nós oramos, a tua mão se estende. Abençoe todos os meus irmãos e irmãs, Senhor, que estão orando comigo. Todos os irmãos e irmãs que esperam, Senhor, para orar. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade. Eu creio no teu milagre. Eu creio na cura divina, Senhor, porque os teus milagres não ficou só no passado. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Tu és imutável, tu és o mesmo, Senhor, teu poder é eterno. Senhor, por isso eu estou orando aqui agora, pela cura, pela salvação, libertação. Senhor, guarda a mente dos jovens, Senhor. O adversário tem destruído tantos jovens, Senhor, levando esses jovens para a droga, para o crime. Mas eu quero te pedir, tenha misericórdia da juventude, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia das famílias e da minha família. Senhor Deus e Pai, nos guarda, Pai, porque eu sei que Tu és poderoso, que os Teus olhos, Senhor, estão sobre nós, assim como o Senhor viu as lágrimas de Ezequias, da sua angústia, quando ele te buscou de todo o coração. Eu sei que o Senhor está nos vendo, a nossa lágrima, o nosso coração, que precisa de um milagre, Senhor. Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que tem poder de ressuscitar até aquele que já está morto, aquele que está já na sepultura, como Lázaro, Senhor, que já tinha 4 dias, Senhor, que estava já na sepultura, o Senhor chegou lá e chamou Lázaro pelo nome. Ó Senhor Deus, chame vidas pelo nome, vidas que estão, Senhor, entubadas, vidas que estão em coma, chame pelo nome. Levanta essas vidas desse leito de enfermidade, desse leito de morte, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também por pessoas que estão mortas espirituais, que estão enfermas espirituais. Senhor, cura elas, liberta. Em nome de Jesus, sara essa vida, meu Deus. Levanta este homem que está caído. Levanta esta mulher que está prostrada, desanimada, Senhor. Em nome de Jesus, faça uma obra de cura, de restauração, de libertação. Pai querido e amado, eu oro por todos que estão inscritos neste canal do YouTube. Eu oro por todos que vão ouvir esta oração e aonde chegar esta oração. Senhor, que seja o Senhor entrando em lares,
Que seja o Senhor chegando, meu Senhor, entrando, Pai querido, tomando conta dessa vida, tomando conta dessa casa, tomando conta dessa família, tomando conta da minha família, tomando conta dessa nação, tomando conta desse bairro. Pai querido e amado, porque é onde tu chega, Senhor. Ah, Senhor, os demônios batem em retirada. Aonde tu chega, a morte tem que sair. Aonde tu chega, as trevas são dissipadas, porque tu és a luz do mundo. Tu és o Salvador do mundo. Aleluia, por isso chegue com o teu milagre, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.